O que eu vou te falar aqui é uma bomba. Escuta só, Lula e o PT tentaram censurar o filme do Bolsonaro. Inventaram uma fuga falsa de Flávio, mas tomaram a maior invertida da história direto de Washington. Eu vou te falar hoje 3 coisas que a esquerda fez que confirmou a angústia deles e o fim do governo Lula para 2026. A primeira delas, a diplomacia do desespero. O Palácio do Planalto descobriu pela imprensa, porque a inteligência deles parece que só serve para monitorar rede social da direita, que a comitiva de Flávio foi recebida com tapete vermelho lá fora, lá na Casa Branca. Segundo essas fontes chorosas do governo Lula, foi avaliado que o encontro de Flávio e Trump foi, no mínimo, preocupante. Claro, preocupante para eles, que quando viajam só conseguem foto com o ditador. E todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece quem são os amigos de Lula. Segunda coisa, o juridiquês criativo. Olha, gente, na semana passada, a bancada do desespero, a bancada da esquerda, acionou o STF, a PF e até o Batman pedindo a apreensão de passaporte de Flávio sob a alegação mais genial da história do direito moderno. Sabe qual? Risco de fuga. É isso mesmo. Flávio sai para viajar a trabalho com passagem de volta já comprada e a esquerda jura que ele vai morar num puxadinho em Miami para fugir de um processo que ainda nem existe. Parece que a esquerda anda acordando no meio da noite, suando frio e olhando debaixo da cama para ver se Flávio Bolsonaro não está lá. Olha o nível da paranoia. Terceira coisa, o pavor da sétima arte. O medo do cinema. Esse seria o medo do filme do Bolsonaro. Preste atenção, advogados militantes daquele grupo que adora um tapinha nas costas, o grupo da esquerda, eles peticionaram a Justiça Eleitoral exigindo a censura prévia de um documentário que nem estreou ainda. E sabe qual é o argumento? Propaganda dissimulada. E como escreveu aquele estadista britânico, Winston Churchill, ele falava que ter inimigos significa que você defendeu alguma coisa na vida. Agora, já que no Brasil atual, significa apenas que você ousou existir sem pedir autorização para o sistema. Para você ver o nível de mobilização da máquina, é algo sinceramente impressionante. Numa única semana, eles conseguiram acionar o Itamaraty, a imprensa oficial, o Congresso, os sindicatos, os advogados, camaradas e até o topo do judiciário. Tudo isso para parar uma candidatura que, segundo eles mesmos, os analistas de esquerda da TV, eles diziam que a candidatura de Flávio já estava morta e enterrada. E se dá tanto trabalho assim para enterrar, é porque o defunto está bem vivo, não é verdade? E eles estão muito assustados. E a ironia fina é que o duplo padrão deles não tem limite. Quando o chefe deles foi viajar, o Lula, a propaganda oficial vendeu que o encontro de Lula com Trump seria o evento do século. Na realidade, uma recepção morna numa salinha lateral, nem coletiva de imprensa teve, sem declaração conjunta e sem direito a uma foto oficial no feed da Casa Branca. O secretário de Estado deles nem apareceu, e talvez ele deva ter ficado preso no trânsito. Coitado. Mas o pânico de verdade não é a foto, é o conteúdo. O que Lula foi falar com Trump? E o que Flávio Bolsonaro foi falar com Trump? Enquanto o atual governo insiste em tratar o crime organizado como diálogo cabuloso e sociologia de boteco, dizendo que o traficante é vítima dos usuários, a direita tem uma linha bem clara: bandido é bandido. E o medo deles é exatamente esse discurso ganhar o mundo e escancarar a deficiência da nossa segurança pública. Pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Para você ter ideia, se dependesse da bancada da esquerda, a bancada da censura, a direita não passava nem no detector de metais do aeroporto. O nível das teorias da conspiração dessa gente já passou do ridículo e virou caso até mesmo de internação. Teve o deputado Lindenberg Farias jurando de pé junto que a viagem de Flávio era um plano maligno para aplicar sanções internacionais usando o dinheiro da bilheteria de cinema. E o outro colega dele, então, o deputado Raymond Alves, que foi para a internet gritar desesperado: não vamos deixar ele fugir por causa do caso do Banco Master. Olha o tamanho do delírio. Mas a vergonha deles passou do limite internacional. Lá dentro da Casa Branca, no Salão Oval, uma jornalista tentou emparedar o senador Flávio com essa mesma narrativa oficial do Planalto. E perguntou ao senador Flávio, dizendo que o governo Lula havia dito no Brasil que essa viagem dele para falar com Trump
foi uma tentativa de desvirtuar o foco da divulgação dos áudios entre ele e Vorcaro. E Flávio respondeu duro e mandou a real contra o governo Lula. O governo Lula disse que essa viagem foi uma tentativa de desvirtuar o foco da divulgação dos áudios entre o senhor e Daniel Vorcaro. E eles disseram que o senhor voltando com foto ou não com o Donald Trump, o senhor teria que voltar a esse assunto quando retornasse ao Brasil. Como vai ser o seu retorno ao Brasil depois dessa viagem? E foi, de fato, uma tentativa de desvirtuar o foco essa viagem dos Estados Unidos? De forma alguma, é o desespero do governo Lula. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, não tinha absolutamente nada a esconder. Por isso que eu insisto aqui o tempo inteiro, vamos instalar a CPMI do Banco Master. Eu desafio o governo Lula a colocar sua base para pressionar o presidente do Congresso para que ela seja instalada. Isso não acontece porque ele tem muito a explicar ainda, ele é que tem que explicar o que é que ele foi fazer em mais de 7 ou 8 reuniões fora da agenda, não só com o Vorcaro, mas com Augusto Lima, da Bahia. Muita gente está esquecendo de falar desse nome, onde tudo começou, o Crédito Sexta lá na Bahia, foi com o Banco Master começou a se alavancar, inclusive. O que o presidente Lula quis dizer quando falou ao banqueiro que ele deveria aguardar mais um tempo para trocar o presidente do Banco Central, que na época era Roberto Campos Neto, portanto, cai mais uma narrativa de que o presidente Roberto Campos Neto estivesse de alguma forma favorecendo o Banco Master. Pelo contrário, Lula sugere que ele aguarde a troca porque ele ia colocar um novo presidente do Banco Central, sugerindo o quê? Que aí ele poderia ajudar o Banco Master. O Lula tem que falar para a gente aqui se ele é conselheiro, se ele é sócio, ele é seu amigo de Daniel Vorcaro e de Augusto Lima. O que o presidente Lula tem que explicar é sobre o seu filho, que está sendo acusado de receber 300 mil reais de propina do careca do INSS, que está foragido aí pelo mundo. Eu quero dirigir a imprensa, cadê o Lulinha? Vocês acharam até que eu estava aqui hoje, sempre fico muito feliz de ter a imprensa perto de mim, trato todos com muito respeito, dou atenção sempre. Mas cadê a reportagem investigativa? Sabe onde está o Lulinha? Cadê o Augusto Lima? Cadê o vazamento do que ele falou em seus depoimentos? Cadê os conteúdos dos celulares de Augusto Lima? E ninguém fala, é porque nós sabemos que esse impacto do PT. Infelizmente, hoje o Brasil tem uma Polícia Federal, uma parte dela, que está aparelhada. Tem a cara de pau de trocar até o chefe da investigação, que exatamente quebrou o sigilo fiscal de Lulinha. Troca um delegado da Polícia Federal no meio da investigação, com medo de atingir o filho do presidente da República. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro. O mundo estava caindo. Então, acredito nas instituições policiais federais. Nós nos cobramos muito de todos vocês que fazem um trabalho sério, podem ter certeza que vocês voltarão a ter autonomia a partir de 2027. Fugir? Quem foge de dar explicações sobre os 300 mil reais na conta do Lulinha é o Lula. Quem devia estar dando explicações é o governo dele, que está quebrando o país com o rombo histórico do INSS. Essa historinha de áudio e de Banco Master é o único espantalho que sobrou para a esquerda tentar esconder o fiasco que é o governo deles hoje. Eles estão com medo do futuro. E olha para você ver a situação. No Brasil a piada já vem pronta. Quem assinou o pedido de CPI para investigar o tal Banco Master foi a direita. E até o próprio Flávio assinou a CPI. E cadê o pessoal da esquerda levantando a mão para assinar a investigação? Sumiram? Medo do quê? Quando a investigação é de verdade, o pessoal do ódio do bem corre para baixo da mesa. É isso que o Brasil está vendo. Uma esquerda que fala, mas não faz nada. E para fechar com chave de ouro, o desespero para censurar o filme de Bolsonaro, Dark Horse, dizem por aí que esse filme fere a igualdade de condições. Espera aí, o atual presidente teve um filme sobre a vida dele lançado em pleno ano eleitoral, que custou dezenas de milhões de reais e foi financiado por empreiteiras como a JBS e Odebrecht, que por coincidência, foram parar na Lava Jato depois. Mas veja bem, na época aquilo era simplesmente arte e cultura. E agora um documentário independente é ameaça à democracia? Dark Horse de Bolsonaro causa todo esse medo? Eu quero que você comente aqui. E o pior, gente, é que o alvo do documentário, Bolsonaro, ele está inelegível e censurado. Ou seja, eles têm medo até de qualquer fantasma que acene com a mão direita. E mais, onde estavam esses advogados da moralidade quando uma escola de samba desfilou na Sapucaí com dinheiro público, atacando adversários políticos e rimando o número 13 do partido na letra do samba?
Ali podia, né? Afinal, era tudo manifestação cultural, não é verdade? O Brasil hoje é parte de diversão da hipocrisia. Eles passaram 2 semanas falando do mal do filme, geraram um marketing espontâneo gigantesco e quando viram que o tiro saiu pela culatra, correram para a justiça para proibir a exibição. Mas uma coisa é certa, tanto para o filme quanto para a campanha, o desespero deles é o nosso melhor termômetro. A realidade é que os áudios do Flávio Bolsonaro pedindo patrocínio para o filme do pai, que eles acharam que iria destruir o senador, foi um tiro no pé deles mesmos. O tiro saiu pela culatra. E eles se esqueceram ainda de um detalhe importante. O povo cristão e o eleitor que defende a família já acordaram e não cai mais nessas narrativas manipuladas do sistema. O Flávio Bolsonaro está crescendo. E a esquerda sabe que a força dos valores cristãos é o que vai colocar um fim definitivo nesse governo em 2026. Eu peço que você comente aqui embaixo a sua opinião, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo que precisa ver essa verdade. Até a próxima e que Deus te abençoe.